Reunião extraordinária da Câmara Municipal de Caxambu no ano de 2017. Peço ao vereador Alessandro Bento Fortes que faça a leitura de um versículo da Bíblia. Buscando a Deus. O Deus tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja, como a terra árida, exausta sem água. Ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereadora. Dada a simplicidade dos projetos de logradouro público e data comemorativa, para ser votado, eu requeiro aqui, para ser votado em bloco. E pedir a dispensa da leitura dos pareceres devido à aprovação por todos na comissão. Os projetos são 112, 115, 123 e 124. 112, 115, 123 e 124. 122 não. 124. Em bloco, tá bom? E dispensando a leitura do parecer, se possível. A leitura. Pela ordem? Com a palavra, vereador Júlio da Corneta. Senhor presidente, nobres colegas, Soninha, eu gostaria de ser dispensado do voto do projeto 123, que é um projeto que o vereador Kiko está homenageando o nome do meu falecido avô. Ok. Vamos dar início, então, começando pelo projeto de lei número 108/2017, apresentado pelo presidente vereador Mário Alves, que autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com clínicas médicas particulares instaladas no município de Caxambu, visando a implantação do programa Meia Consulta junto aos pacientes hipossuficientes e dar outras providências. Esse projeto está em segunda discussão. Vereadores que desejarem se manifestar. Não havendo manifestação, passamos então à segunda votação do projeto de lei número 108/2017. Vereadores que apoiam o projeto da forma que foi apresentado, permaneçam como estão. Aprovado por maioria. Ausentes, vereador Renato Brandão e vereador Vinícius Emetério, por motivos justificados. Presidente. Pois não, vereador. Eu não dei o parecer do projeto 6, projeto de lei 125, apresentado pelos vereadores Jean Carlos e Alessandro, que altera dispositivos na lei 2.299 de 2016, alterada pela lei 2.330. Peço que o senhor retire para dar o parecer até segunda-feira. Não tenho meu parecer. Não tem parecer. Então, tendo em vista a alegação do vereador Fábio Cury, que não deu parecer pela Comissão de Legislação e Justiça sobre o projeto de lei número 125/2017, apresentado pelos vereadores Jean Carlos da Silva e Alessandro Bento Fortes, nós vamos retirá-lo da pauta. E ele volta então na segunda-feira. Passamos ao projeto de lei número 112/2017, apresentado pelo vereador Francisco de Souza Martins, que institui o Dia Municipal do Advogado Criminalista, a pedido da vereadora Geni Aragão, que seja votado em bloco o projeto de lei número 112, 115, 123 e 124. Eu peço ao vereador Fábio Cury. Eu
peço ao vereador Fábio Cury que faça a leitura da justificativa, que é provavelmente a mesma para o projeto 112 e 115. O presente projeto de lei visa acrescentar entre as datas comemorativas do município o Dia Municipal do Advogado Criminalista, a ser comemorado anualmente no dia 2 de dezembro. Essa data foi escolhida propositadamente, seguindo as comemorações em grande parte dos estados e municípios brasileiros. A iniciativa para a presente proposição se justifica pela imprescindível necessidade de enaltecer a profissão do advogado criminalista. Temos que nenhum outro profissional do direito sofre tantos embates quanto o advogado criminalista. Esse sofre restrições e críticas da própria sociedade em razão do direito que ele busca, que é a verdadeira justiça de que tem em discussão o direito de liberdade e locomoção. Nas palavras do professor Túlio Viana, a sociedade não recrimina o médico que cura o criminoso, o professor que leciona para o criminoso, o ator que entretém o criminoso, o pedreiro que constrói para o criminoso e o lixeiro que recolhe o lixo do criminoso. A sociedade não recrimina sequer o padre que ouve a confissão do criminoso e o perdoa por seus pecados. Mas o advogado, ao prestar seu serviço de defesa técnica ao criminoso, passa a ser visto quase como seu cúmplice. O advogado é o profissional que ganha a vida defendendo que a lei seja cumprida indistintamente, tanto para culpados quanto para inocentes. Se isso ainda hoje causa repulsa social, é porque nosso conceito de democracia ainda é demasiadamente frágil para reconhecer que a lei deva valer para todos, seja ela favorável ou não às nossas expectativas. Por fim, por todo o exposto, é que se faz necessário o referido projeto de lei como forma de reconhecer e honrar o trabalho destes profissionais caxambuenses. Projeto este que apresenta aos nobres pares para sua apreciação e aprovação. Vereador Francisco de Souza Martins. Dona Clarice Francisca Maciel Bernardes nasceu na cidade de Baipendi em 26 de 8 de 1955 e desde seu nascimento veio a residir em uma chácara na zona rural dessa cidade, no bairro Olho d'Água, com seus pais Arlindo Avelino Maciel, vendedor de frutas na estação de Caxambu, e Rita Fernandes Maciel, dona de casa. Em 7 de 2 de 1976, aos 21 anos, casou-se com Antônio José da Silva Bernardes na Igreja Matriz de Caxambu e mudou-se para Frutal, Minas Gerais, cidade que seu marido havia sido convocado para concurso da Polícia Rodoviária Federal. Naquela cidade veio a ser mãe de seus filhos Wagner Maciel Bernardes e Maurílio Maciel Bernardes, residindo naquela cidade até o ano de 1982, de onde mudou-se para Caxambu, vindo a morar no bairro Belvedere. Em Caxambu, veio a nascer seu terceiro filho, William Arlindo Maciel Bernardes, 1984, e seu quarto filho do coração, Fabrício Maciel Bernardes, 1999. Foi ministra da Eucaristia na Igreja Católica por muitos anos e de seus 61 anos de vida e 40 anos de casamentos, todos foram dedicados ao marido, filhos, netos, noras, amigos, familiares e à Igreja. Faleceu em 6 de 10 de 2016, deixando saudades a todos que tiveram oportunidade de conviver com sua candura e amor. Desta forma, este projeto de lei torna-se em uma singela homenagem à memória da dona Clarice Francisca Maciel Bernardes e sua família, o qual apresenta aos nobres pares para sua apreciação e aprovação. Justificativa. O senhor Júlio Carlos Nogueira, conhecido como Julinho Pintor, nasceu em 21 de 10 de 1937 em Caxambu, morando toda a sua vida no bairro Santa Rita, sendo um dos primeiros pintores de Caxambu, onde veio mais tarde a se casar com a senhora Sebastiana Edviges Carvalho Nogueira, tendo ela 4 filhos: Júlio Flávio Nogueira, Elcio Carvalho Nogueira, Alex Carvalho Nogueira e Rodrigo Carvalho Nogueira. Julinho Pintor teve várias obras marcantes e relevantes em Caxambu, entre elas a pintura da Igreja Matriz, Igreja Santa Isabel, Hotel Glória, dentre outras. Foi conhecido e amado por toda a comunidade por seu jeito carismático e exemplo de pai, esposo e avô de seus 11 netos e 6 bisnetos. Viveu sua vida dedicada à família, sem se esquecer do próximo e dos amigos. Foi um exemplo de garra, de perseverança ao lutar durante 13 anos
contra uma terrível doença, o que levou infelizmente a falecer no dia 26 de 4 de 2013, no auge dos seus 76 anos. Assim, esse projeto de lei visa homenagear a memória de seu Júlio Carlos Nogueira, nosso querido Julinho Pintor, a qual apresenta aos nobres pares para sua apreciação e aprovação. Também do nobre vereador Francisco de Souza Martins. Nascido em Caxambu, em 28 de outubro de 1930, Lorival de Oliveira foi um dos comerciantes mais queridos e populares da cidade. Iniciou sua vida profissional como caixeiro na Casa São Pedro, em Caxambu, um antigo armazém onde o proprietário é o senhor Pedro Alves Fernandes. Isso com apenas 10 anos de idade. Trabalhou ali até 31 de maio de 1956. Após este período, atuou em seu próprio estabelecimento, o Armazém Oliveira, até agosto de 2004. Ou seja, por 48 anos, com o mesmo comércio. Filho de Gabriel Fernandes da Silva Júnior e Estefânia Amélia de Oliveira, foi casado com Léa Rosenthal de Oliveira, com quem teve 6 filhos. Léo Rosenthal de Oliveira, Laete Rosenthal de Oliveira, Lécio Rosenthal de Oliveira, Lorival Rosenthal de Oliveira, Luciano Rosenthal de Oliveira, Lindomar Rosenthal de Oliveira e uma filha adotiva, Maria do Carmo de Oliveira. Segundo os familiares, a participação do senhor Lorival como comerciante atuante na CDL se deve ao fato de sempre estar envolvido em causas nobres e com certeza contribuíram para o bem de todos. O senhor Lorival faleceu em 18 de março de 2007. Sua disponibilidade em ajudar, seu jeito ativo, dinâmico, será lembrado por todos os seus e por todas as outras as pessoas com as quais conviveu. Por essas e outras tantas memórias, esse projeto de lei se torna uma singela homenagem ao grande amigo Lorival de Oliveira, o qual apresento aos nobres pares para sua apreciação e aprovação. Vereador Júlio da Corneta, o autor. Senhora vereadora, senhores vereadores, esses projetos serão votados em bloco e para que eu possa atender a solicitação da vereadora Geni Aragão para que seja dispensada a leitura do parecer das comissões de legislação, justiça e redação, bem como a discussão do parecer e a votação do parecer, eu coloco então em votação para os senhores vereadores se concordam a dispensa da leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Vereadores que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado por maioria. Ausentes, vereador Renato Brandão e vereador Vinícius Cemitério, por motivo justificado. Passamos então à primeira discussão de todos os projetos que já foram apresentados à justificativa. Projeto de lei 112, projeto de lei 115, projeto de lei 123, projeto de lei 124. Os vereadores que aprovam o projeto em primeira discussão, permaneçam como estão. Aprovado por maioria. Ausentes, o vereador Renato Brandão e vereador Vinícius Cemitério, por motivo justificado. E vereador Júlio, que pede, se abstém de votar, uma vez que um dos projetos é em homenagem ao seu avô. Então, passamos agora ao projeto de lei número 122, encaminhado através da mensagem 102/2017, que autoriza a contratação por tempo determinado de pessoa para atender necessidade temporária de excepcional interesse público e dar outras providências. Senhor presidente. Pois não, vereador Giancarlo. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência se não pode suspender a reunião por 10 minutos, se o secretário podia dar aparecer no outro projeto, para a gente aproveitar o quórum da mesa e já fazer essa votação. A gente está aqui, a gente sempre trabalha junto, unido. Eu acho que não tem necessidade para... Você está querendo que suspenda por 10 minutos? Está suspenso por 10 minutos. Tá bom, obrigado.
Vamos retornar então? Vamos começar a reunião novamente. Peço ao vereador Fábio Cury, secretário dessa mesa, que faça a leitura da mensagem sobre o projeto de lei número 122/2017, encaminhada através da mensagem número 102/2017, que autoriza a contratação por tempo determinado de pessoal para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público e dar outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, com meus cordiais cumprimentos, encaminho essa egrégia Câmara anexo projeto de lei municipal que autoriza a contratação por tempo determinado de pessoal para atender necessidade temporária de excepcional interesse público e dar outras providências. As contratações encontram-se amparadas pela Lei Municipal de 1885, de 98, que autoriza a contratação temporária e excepcional para atender situação de urgência e ou interesse público. O último concurso público em nosso município foi cancelado, existindo dessa feita uma defasagem de pessoal, assim não restando outra alternativa legal, senão solicitar autorização para contratação, evitando-se prejuízos irreparáveis para a administração pública. O município está providenciando a realização de concurso público. No entanto, o primeiro ano de mandato, a situação é difícil e não houve tempo hábil para a concretização do mesmo, ainda no primeiro ano. Na atualidade, o município necessitará de contratar um auxiliar de enfermagem, um psicólogo, um fiscal de obras, 22
auxiliares de creche, 10 professores, 2 professores de educação física, 4 serventes de serviços gerais, 1 cantineira, 2 pedagogos, 1 nutricionista e 2 motoristas, 2 instrutores musicais e 2 instrutores de informática, tendo em vista aposentadorias e exonerações e falta de preenchimento dos cargos no último concurso. A contratação dos referidos profissionais é de extrema importância na manutenção dos setores que prestam serviços relevantes, contínuos, essenciais e ininterruptos. Com esse esclarecimento, é certo que os senhores saberão reconhecer a necessidade da aprovação do projeto em anexo, em regime de urgência. Subscrevo-me, renovando o protesto de elevada estima e distinta consideração. Diogo Curiaoeste, prefeito municipal. Peço ao vereador Fábio Cury que faça a leitura do pedido de acatamento do requerimento de urgência sobre o projeto de lei número 122/2017. Excelentíssimo senhor vereador Mário Luiz Alves, digníssimo presidente da Câmara Municipal. Os vereadores que esse subscreve, totalizando a maioria absoluta dos membros dessa casa, requer a vossa excelência nos termos regimentais que seja colocado em regime de urgência o projeto de lei número 122 de 2017, que autoriza a contratação por tempo determinado de pessoal para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público e da outras providências, tendo em vista a natureza da matéria e o interesse público. Sala das sessões em 4 de dezembro, assinado por todos os vereadores, com exceção dos vereadores Vinícius Emetério e Renato Salles Brandão, por motivo, segundo o presidente, Mário Alves, justificado. Peço ao vereador Fábio Cury que faça a leitura do parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e de Serviços Públicos Municipais sobre o projeto de lei número 122/2017. O relatório. O projeto de lei 122 de 2017, de iniciativa do Poder Executivo, autoriza a contratação por tempo determinado de pessoal para atender necessidade temporária de excepcional interesse público e dar outras providências. O projeto foi protocolizado na Secretaria desta Casa em 27/11 de 2017 e na mesma data distribuído a essas comissões, a pedido de urgência. Fundamentação. A contratação pretendida pelo Poder Executivo é relativa a 15 funções diferentes, totalizando 53 vagas. A data prevista para o término dos contratos é 31 de dezembro de 2018. A motivação para a contratação é a continuidade dos serviços essenciais. A mensagem informa que o município está providenciando a realização de concurso público, razão pela qual entendemos razoável e necessária a iniciativa. Nesse contexto, a ilustre vereadora Geni Gomes propõe uma emenda para que o prazo das contratações pretendidas sejam até 30 de junho de 2018, tempo suficiente para a realização do concurso público. Também a mesma vereadora propõe emenda para que as contratações sejam precedidas de processo seletivo simplificado, preservando desta forma o princípio da impessoalidade. Conclusão, pelo exposto, opino no sentido que o projeto de lei 122 poderá ser aprovado. Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2017, pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Fábio Curiaoeste, Geni Gomes Aragão, Júlio Carlos Souza, Júlio da Corneta, secretário. Coloque em discussão... Pela Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Jean Carlos, presidente, Vinícius Emetério, vice-presidente, Renato Brandão, secretário. Pela Comissão de Serviço Público Municipal, Manuel Ribeiro Pereira, presidente, Renato Salles Brandão, vice-presidente, Jean Carlos, secretário. Coloque em discussão o parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação, de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e de Serviços Públicos Municipais sobre o projeto de lei número 122/2017. Com a palavra a vereadora Geni Aragão. Senhor presidente, nobres colegas, público presente. O projeto de lei 122/2017 versa sobre a contratação temporária de pessoal. São 15 funções diferentes, no total de 53 vagas. O prazo é até o final de 2018.
e supostamente iniciarão em janeiro de 2018. A referência, a justificativa, é a continuidade dos serviços essenciais. O parecer da vice-presidente dessa Comissão de Legislação, Justiça e Redação foi no sentido de aprová-lo, porque a mensagem informa que o município está providenciando a realização de concurso público. E, assim sendo, consideramos razoável a solicitação dessa contratação. Mas entrei com 2 modificações, viu, Fabinho? Eu estava comentando que aprovei porque a mensagem fala que já estão providenciando a realização do concurso público. Então, eu só fiz e a necessidade de urgência para continuar a prestação de serviços essenciais. Então, aprovo o projeto com 2 emendas. Uma primeira, pedindo para realizar o concurso, não no final do ano, mas até junho, que eu acho que já está em andamento a preparação do concurso, como diz a mensagem. Então, eu acho que é tempo suficiente de realizar o concurso até junho de 2018. Essa é a emenda. E a segunda é que nessa contratação seja feito processo público simplificado. Eu acho razoável, tendo em vista, você lembra da ressalva Sim. que nós fizemos no ano passado, que se nós fôssemos contra, não ia poder contratar ninguém. Então, agora já está se falando novamente numa prorrogação até final de dezembro. Eu concordo, acho que o preenchimento das vagas é essencial para a contratação, só fiz a emenda no sentido de prorrogar até junho. Eu acho que é tempo suficiente para a realização do concurso, e esse pessoal que vai ser contratado temporariamente seja contratado através de processo seletivo simplificado. Essa é a opinião minha, tá bom? É a minha opinião, tendo em vista a ressalva, que eu já estou até abrindo uma brecha na ressalva que eu fiz, que você me pediu no começo do ano e eu concordei, tá bom? Esse é o meu parecer e as 2 emendas solicitadas por mim. Continua em discussão o parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Financiamento, Orçamento, Tomada de Contas e Serviços Públicos Municipais sobre o projeto de lei número 122/2017. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Jean Carlos. Eu sou a favor do projeto, mas eu já tenho discutido com a minha amiga Gica a questão do concurso público. Eu vejo a contratação como uma válvula de escape para o prefeito. Porque a gente tem uma arrecadação hoje e amanhã nós temos outra, e o prefeito fazendo concurso público, enchendo a folha, e depois, quando ele precisa ter uma válvula de escape para poder abaixar a folha quando diminui a arrecadação, a gente não tem não tem uma gordurinha para queimar, como diz o outro. Então, eu concordo com o projeto, mas a questão da emenda, eu não gostaria, eu sou contra. A emenda ainda vai ser colocada em discussão. Ah, tá. Assim, eu acho que a questão do concurso é bom, mas encha a folha, depois acontece o que aconteceu no passado, quando o Isaac, no final do mandato dele, fez um concurso e depois deixou a folha inchada e o doutor Luiz Carlos não tinha como dispensar. Essa é a minha visão. Continua em discussão, com a palavra, vereadora Geni. Pela ordem, senhor presidente. Eu baseei as emendas no artigo 37 da impessoalidade da Constituição Federal. Então, nós estamos ferindo 2 vezes a Constituição Federal. Então, isso é sério, gente. No primeiro ano, corretíssimo. Agora, se está inchando a folha, gente, mas isso é constitucional. Você só pode ingressar no serviço público através, então vamos fazer uma emenda à Constituição. Não é uma emenda modificativa. Eu acho que nós temos que contratar mediante concurso público, porque a Constituição Federal é a nossa lei maior. E se a gente
não realizar o concurso público, nós estamos ferindo. Então, o projeto passa a ser ilegal, por ferir a impessoalidade, só por causa disso, tá bom? E como eu sempre falo, a juridicidade, a legalidade, a constitucionalidade, apesar do nobre colega achar que a folha incha, mas não é assim que a Constituição Federal reza. E nós temos que seguir a nossa lei maior. Continua em discussão o parecer conjunto das comissões. Eu passo a palavra ao vereador Fábio Cury. Presidente, nobres colegas, gostaria de concordar com o nobre vereador Jean Carlos, enalteço mais uma vez a postura da nobre vereadora Geni Gomes Aragão, quanto à emenda aditiva número 2, sobre o processo seletivo. Sobre a emenda modificativa número 1, eu vejo com bons olhos, vereadora, mas eu temo pelo receio de não dar tempo até o dia 30/6. Eu gostaria de propor a Vossa Excelência que essa emenda tivesse uma exceção, caso por motivo bem justificado de não ocorrer o concurso público, que eu acredito que não dará tempo de ocorrer o concurso público até dia 30/6, que nessa emenda a gente coloque uma exceção, caso não ocorra o concurso público, por motivo justificado, as contratações se prorroguem até dezembro. Fica a critério de Vossa Excelência, porque da maneira que ela está, eu temo pelo prazo, pelo tempo, apesar da inconstitucionalidade, por todas as características que Vossa Excelência abordou. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereadora. Eu só gostaria que, se for para falar sobre a emenda modificativa número 1 ou sobre a emenda aditiva número 2, que deixasse para falar logo em seguida, porque nós estamos discutindo primeiro o parecer. Então eu vou colocar agora em votação o parecer. Que é favorável. Que é favorável a aprovação do parecer. Certo, então vamos lá. Os vereadores que aprovam o parecer das comissões de Legislação, Justiça e Redação, de Finanças, Orçamento e Análise de Contas e de Serviços Públicos Municipais sobre o projeto de lei número 122/2017, permaneça como estão. Aprovado por maioria, ausentes vereador Renato Brandão e vereador Vinícius Cemitério, por motivo justificado. Agora sim, eu peço ao vereador Fábio Cury que faça a leitura da emenda modificativa número 1. Emenda modificativa número 1. A redação do artigo 3º ao projeto de lei número 122 de 2017 passa a constar com a seguinte redação. Artigo 3º. As contratações autorizadas nesta lei serão até 30/6/2018. Vereadora Geni Gomes Aragão, autora da emenda. Coloco em discussão a emenda modificativa número 1. Com a palavra, a vereadora Geni Aragão. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, eu gostaria de dizer, então, que a gente não votasse as emendas, porque aí eu quero ouvir o restante do plenário também. Porque eu já conversei com alguns vereadores e acho que a posição deles foi muito favorável ao prazo se extinguir em junho. Então, como nós não temos a totalidade dos vereadores presentes, eu gostaria que a emenda tem segunda votação, não, essa é votação única. Isso. Não, eu queria ouvir depois a opinião dos demais vereadores que não se encontram presentes. Pode falar. Eu gostaria de justificar, porque no dia do parecer, o João aqui testemunha, havia outros vereadores que foram favoráveis a ser até junho, né, João? Foi uma coisa respeito. E não estão presentes. Eu respeito, vereador. Acho que eu só também tenho que fazer a minha defesa, como disse o vereador Jean, representando o prefeito, mas não sendo prefeito, que acredito que até 30/6 não tenha tempo hábil para se realizar um concurso público na cidade.
Acho que ainda não teremos, que isso aí pode prejudicar. Então seria depois a gente chover no molhado, como dizem. Chegar em junho, o executivo mandar um projeto de lei prorrogando para mais 6 meses essa contratação. Ou então, como eu propus a Vossa Excelência, que deixasse aqui uma excepcionalidade por motivo justificado por parte do Poder Executivo, que não a justificativa de não ocorrer o concurso público e pela ordem, vereador Fábio. Não, e eu acho que esse prazo, a mensagem é bem clara e informa. O município está providenciando a realização de concurso público, então já está providenciando. Então eu creio que esse tempo é suficiente, eu acho. Agora, eu não quero também que a minha opinião prevaleça. Claro, por isso que eu quero ouvir os demais pares. E se eles acharem que há necessidade de fazer essa outra ressalva novamente, o medo que eu tenho, vou falar sinceramente, vereador, é acontecer o que vem acontecendo há 8 anos atrás. Que chega no final do ano, começa ano, termina ano, e não é realizado o concurso público. E as pessoas procuram o concurso público por uma certa estabilidade, com certeza, concordo aqui. Agora, se é constitucional, se está previsto na nossa lei maior, nós temos que seguir a lei maior. Não podemos viver de contratações temporárias. Prestem atenção que eu estava lendo acórdãos do STJ, dizendo que, por exemplo, professor não é trabalho temporário. Isso é o acórdão do STJ. Estou certa, doutor João, que eu li o acórdão. Eles não consideram, os nobres ministros, não consideram o professor um trabalho temporário, porque o professor está numa sala de aula para dar continuidade aos demais anos, os demais conteúdos. E outra coisa, se há uma previsibilidade de início e término, não é temporário. Não é, é determinado tempo. Então, se vai começar e vai terminar, vai começar, vai terminar, deixou de ser temporário. Isso não são minhas palavras, é a posição dos acórdãos do STJ. Senhora vereadora, senhores vereadores, alguém gostaria de manifestar a respeito do assunto? Vereador Francisco Martins. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu acho que essa discussão, já que nós estamos em falta com 2 e a vereadora Gica quer ouvir todos, então eu não sei se a gente... Vamos tirar tudo, encerra a pauta então. Encerra a pauta. Não, é isso que eu queria trocar uma ideia com vocês aqui, que pode ser feito, porque eu não sei se a decisão tem que sair de hoje, ou se pode encerrar na segunda-feira, não sei. Senhor presidente, pela ordem, pediria que Palavra Júlio da Corneta. suspendesse a reunião por 5 minutos para poder debater esse assunto. 5 Não minutos. está suspenso por 5 minutos. Tá. Eu já peço aqui de antemão para facilitar que seja retirado o projeto de lei. Não tá faltando nada, só houver esse detalhe. Eu acho que vamos deixar então para segunda. Mas
Eu vou contra a emenda também. Eu sou contra a emenda também, da vereadora. Então vamos dar início. Gente, vamos lá, vamos dar início então. Vamos reiniciar a reunião. Eu coloco então em votação a emenda modificativa número 1. Presta bem atenção para que não haja erro na votação. Os vereadores que forem contrário, permaneçam sentados. Não, eu fiz a contrário, estou fazendo o contrário. Os contrários sentam. Os contrários sentam. O a favor levanta. Então, entendeu? Eu inverti só porque ia. Então é o seguinte. Então fica o seguinte. A emenda foi rejeitada por maioria dos votos. Voto contrário aos demais, da vereadora Geni Aragão. Ausentes, vereador Renato Brandão e Vinícius Emetério, por motivo justificado. Passamos então à leitura da emenda aditiva número 2. Emenda aditiva número 2 ao projeto de lei número 122 de 2017. A contratação temporária de que trata esta lei deverá ocorrer mediante a realização de processo seletivo. Vereadora Geni Gomes Aragão. Em discussão, a emenda aditiva número 2. Se ninguém deseja se manifestar a respeito da emenda aditiva número 2, eu passo então à votação da emenda aditiva número 2. Os vereadores que aprovarem a emenda na forma que foi apresentada, permaneçam como estão. Aprovado por maioria. Voto contrário da vereadora. Coloco novamente em votação a emenda aditiva número 2. Os vereadores que aprovam a emenda na forma que foi apresentada, permaneçam como estão. Aprovado por maioria. Ausentes, vereador Renato Brandão e Vinícius Emetério, por motivo justificado. Única discussão do projeto de lei número 122/2017, com a emenda aditiva número 2. Se nenhum vereador deseja se manifestar, única votação do projeto de lei número 122/2017, com a emenda aditiva número 2. Vereadores que aprovam o projeto da forma que foi apresentado, permaneçam como estão. Aprovado por maioria. Ausentes, vereador Renato Brandão e Vinícius Emetério, por motivo justificado. Passamos então agora ao projeto de lei número 125/2017, apresentado pelos vereadores Jean Carlos da Silva e Alessandro Bento Fortes, que altera dispositivos da Lei 2.299/2016, alterada pela Lei 2.330/2017, que dispõe sobre diárias para a cobertura de despesas de viagem dos vereadores e servidores da Câmara Municipal de Caxambu e dá outras providências. Peço ao vereador Fábio Cury que faça a leitura da justificativa.
As alterações propostas no respectivo projeto de lei visam possibilitar a concessão de diárias conforme as realidades que têm se apresentado. Pelo estado atual, a Lei 2.299 de 2016 não contempla determinador percursos e quantitativo de diárias, tem fugido da realidade das demandas que o Legislativo recebe para a consecução de seus compromissos e atividades. Desta forma, apresentados esse projeto de lei e apreciação dos nobres pares, dos quais solicitamos a douta consideração e aprovação. 27 de novembro de 2017, Jean Carlos da Silva, vereador. Alessandro Bento Fortes, vereador. Peço ao vereador Fábio Cury que faça a leitura do parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamentos e Tomadas de Contas sobre o projeto de lei número 125/2017. Relatório. O projeto de lei número 125 de 2017, de iniciativa dos vereadores Jean Carlos da Silva e Alessandro Bento Fortes, altera a Lei 2.299 de 2016, alterada pela Lei 2.330 de 2017, que dispõe sobre diárias para cobertura de despesa de viagem dos vereadores e servidores da Câmara Municipal. O projeto foi protocolizado na Secretaria desta Casa em 27 de 11 de 2017 e distribuído a essas comissões na mesma data. A emenda modificativa. Fundamentação. A mudança principal no projeto é a alteração do número de viagens do ano, passando de 4 para 6, e a emenda de 6 para 9, bem ainda criando nova tabela nos valores das diárias de acordo com a quilometragem. As demais alterações resultam em matéria de natureza administrativa, estabelecendo prazo para apresentação do requerimento. O projeto é legal, devendo apenas ser analisado o princípio da economicidade e da real necessidade das viagens. Portanto, não há objeção jurídica a ser apresentada. Conclusão: pelo exposto, opinamos no sentido de que o projeto número 125 de 2017 poderá ser aprovado com o voto vencido do presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereador Fábio Cury Aoege. Sala das Comissões, em 6 de dezembro de 2017, assinam pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Fábio Cury, presidente, voto vencido; Geni Gomes Aragão, vice-presidente; Júlio da Corneta, secretário. Pela Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Jean Carlos, presidente; Vinícius Emetério, vice-presidente; Renato Salles Brandão, secretário. Coloco em discussão o parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamentos e Tomadas de Contas sobre o projeto de lei número 125/2017. Com a palavra a vereadora Geni Aragão. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, o projeto de lei 125/2017, há uma modificação no artigo 4º, parágrafo 4º e no artigo 5º. O parágrafo 4 só muda a parte final, que dispõe que serão autorizados eventos que guardem relação com a atividade legislativa ou administrativa pertinente. E o artigo número 5º modifica, aumenta o limite de viagens de 4 para 6 por ano por vereador. O projeto é legal, não é ilegal, e o anexo do projeto de lei 125 modifica o formato e os valores da tabela das diárias, aumentando na faixa mais ou menos de 10%. A meia diária vai ser mantida, inalterada, e o projeto é formalmente legal. É o que eu tinha a falar. Continua em discussão o parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas sobre o projeto de lei 125/2017. Com a palavra, vereador Fábio Cury. Nobres colegas, meu voto é contrário ao projeto de lei por não ter ainda uma certeza total das minhas convicções sobre a legalidade do projeto. Apesar do projeto considerar aqui o aumento das diárias de uma forma moderada, não vim preparado também, presidente,
para a pauta da reunião extraordinária, porque não sabia quando da reunião de segunda-feira que esse projeto de lei seria incluído na pauta de hoje. Hoje o meu voto é contrário e ainda esperando o retorno dos nobres colegas Vinícius Emetério e Renato Brandão. Lembrando que a gente está em votação sobre o parecer, né? Então, mas é o meu parecer contrário. Ok. Então, eu coloco em votação o parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamentos e Tomadas de Contas sobre o projeto de lei 125/2017. Vereadores que aprovam o parecer conjunto das comissões na forma que foi apresentado, permaneçam como estão. Aprovado por maioria. Voto contrário, o vereador Fábio Cury. Ausentes, vereador Renato Brandão e Vinícius Emetério. Peço ao vereador Fábio Cury que faça a leitura da emenda modificativa número 1. Artigo 5º-A. O pagamento de diárias para cobertura de despesas de viagem dos vereadores para participação em curso fica limitado a 9 viagens por ano para cada vereador que assim desejar. Vereador Jean Carlos da Silva. Coloque em discussão a emenda modificativa número 1. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo, coloco em votação a emenda modificativa número 1. Vereadores que aprovam a emenda proposta, permaneçam como estão. Aprovado por maioria. Contrários, vereadora Geni Aragão e vereador Fábio Cury. Ausentes, vereador Renato Brandão e vereador Vinícius Emetério. Coloco agora em primeira discussão o projeto de lei número 125/2017 com a emenda modificativa número 1. Se nenhum vereador deseja se manifestar, eu coloco então em primeira votação o projeto de lei número 125/2017 com a emenda modificativa número 1. Está em votação. Desculpa, em discussão, desculpa. Está em discussão o projeto de lei número 125/2017. Presidente, nobres colegas. Com a palavra, vereador Fábio Cury. Volto a abordar que acredito, na minha opinião como vereador, que o projeto não deveria estar na pauta desta reunião extraordinária. Acredito também que o projeto ainda necessita de mais estudo, necessita de maior entendimento por parte dos vereadores. Acredito ainda, presidente, nobres colegas, que esse projeto deveria ser votado pelos 11 vereadores e ele será feito na segunda discussão, mas que também seria importante que fosse nessa primeira discussão a presença dos 11. Então, o meu voto, continuo abordando aqui, contrário ao projeto de lei. Continua em discussão o projeto de lei número 125/2017. Se nenhum vereador deseja se manifestar, eu coloco então em primeira votação o projeto de lei número 125/2017 com a emenda modificativa número 1. Vereadores que aprovam o projeto de lei em primeira votação, na forma que foi apresentado, permaneçam como estão. O projeto é aprovado por maioria, com voto contrário do vereador Fábio Cury, ausentes o vereador Renato Brandão e vereador Vinícius Emetério, por motivo justificado. Assim está encerrada a ordem do dia. Agora eu tenho alguns avisos. Eu gostaria de discutir com a senhora vereadora e os senhores vereadores uma questão que nós temos que resolver rapidamente. Na última segunda-feira, nós designamos a audiência pública para o dia 12. Aqui. Tá aqui. É aquele, né?
Gostaria de registrar a presença do presidente da Câmara Municipal de Baipindi, Chico Barão. É um prazer tê-lo aqui conosco. Espero vê-lo aqui outras vezes e em breve farei uma visita a você lá. Então, meus colegas, é o seguinte: no dia 12, que nós tínhamos designado para a audiência pública, o plenário da Câmara já estava agendada para a formatura. Dia 13, a nossa vereadora Geni Aragão tem compromisso também de formatura na escola. Dia 14 também o plenário já está agendado para outras formaturas. Então só nos restou dia 15, sexta-feira. Eu gostaria de saber dos nobres pares se podemos então marcar essa audiência pública para sexta-feira, dia 15, uma vez que trata-se do assunto do edital para a venda das águas minerais, que será realizado no dia 20 de dezembro, então nós não temos muito tempo para fazer alguma coisa. E a população está cobrando uma posição dos vereadores com relação a este assunto. Então eu gostaria de saber se podemos marcar essa reunião para sexta-feira, dia 15, às 18 horas. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Geni Aragão. Perfeitamente. Pode marcar, mas eu peço licença para sair às 8, porque eu sou oradora de uma turma da escola no dia 15 também. Então, até 8 horas eu posso ficar aqui. E se for dispensável, eu já peço essa dispensa a partir das 8. Creio que até 8 horas, vamos ver se já terminou. Mas faça-me presente até às 8 horas. Muito obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Júlio da Corneta. Eu, no dia 15, senhor presidente, tem um evento já marcado na Pai de São Lourenço, que é uma formatura lá, não teria como estar presente aqui. Gostaria de ver se poderia ser na segunda-feira e passar a nossa reunião ordinária para terça-feira, que aí daria um prazo para poder discutir. Não vai ter jeito, vereador, porque a questão da Codemig, o edital está marcado para o dia 20. Se a gente for fazer essa reunião na segunda-feira, não vai dar tempo da gente preparar um documento para mandar para... Entendeu? Então, não, sim. Infelizmente, se não puder estar presente, a gente justifica a sua ausência aqui. E é uma reunião que eu gostaria muito de estar presente. Eu sei que você gostaria. Espero que você entenda a situação. Vereador Fábio. O vereador Sandro, pode ser de sexta-feira, 15? Para mim não vai dar não, presidente. Eu tenho um compromisso também. Pode ser? Mas para mim não dá não. Eu não vou estar não, mas pode ser. Então, por consenso, então, se todos concordam, faremos então a reunião ordinária do dia 11 de dezembro, próxima segunda-feira. Nós faremos a ordinária às 16 horas. A ordinária, às 16 horas. E às 18 horas a gente inicia então a audiência pública. Ok? Tá bom assim? Então nada mais havendo a tratar. Ratifica a presença do nosso presidente da Câmara de Baipindi. Leva o nosso abraço aos edis daquela cidade. E agradeço a todos. De pé, saudemos o Pavilhão Nacional.